Olá, trabalhistas, ouvintes da Rádio Legalidade. Hoje iremos fazer um projeto piloto, uma gravação piloto, com Nelton Friedrich, deputado constituinte, pedetista roxo, e vamos falar sobre a Constituição, a Constituinte, que hoje, 5 de outubro, completam 35 anos. Tudo bem, Nelton? Tudo bem, que alegria estar aqui, principalmente numa rádio que tenha esse nome tão expressivo que marca a história do Brasil, né? A resistência, a luta, a legalidade, enfim. Estamos à disposição, principalmente por um momento histórico. São 35 anos de implantação da mais democrática Constituição de todos os tempos em nosso país. Maravilha. Nelton, eu queria começar a perguntar para o senhor sobre sua trajetória política, porque isso pode contar um pouco da sua participação na Constituinte e do PDT também. Qual a sua origem? Bom, eu, na verdade, comecei muito cedo no movimento estudantil, que na época ainda era ginásio, aí tinha secundarista. Claro, nós já estávamos no período das trevas, né, ditadura. Aí fui para a faculdade de Direito, comecei como vice-presidente, depois acabei sendo presidente e assumi a presidência, inclusive, um momento difícil, porque o dirigente e presidente do diretório tinha sido preso político. E depois me reelegi. E logo que me formei, eu tinha uma opção, inclusive, de permanecer na capital, como advogado e tal, mas eu resolvi voltar lá para o interior do Paraná, na cidade de Toledo, onde a família estava fixada, porque eu queria compatibilizar a atividade profissional e a política, porque é algo que me movimentava, né? Fervia nas minhas entranhas, no meu sangue, essa questão da injustiça, da violência e especialmente da falta de soberania nacional, porque sem soberania não se cria independência. E aí eu fui logo deputado estadual. Me elegi com 27 anos deputado estadual. Aí fui líder da bancada do MDB contra a ditadura. Foi uma experiência fantástica da luta. E logo depois eu me elegi federal. Mas aí eu fiquei como secretário de Estado a convite do então governador José Richa, e que foi o primeiro governo eleito pelo voto popular desde a década de 60, quando veio o período autoritário. E essa secretaria era a secretaria mais ampla que tinha. Uhum. Então foi uma espécie de PhD. Só que logo depois veio a eleição de 86, aí eu me elegi de novo federal, só que daí federal constituinte. Maravilha, maravilha. Enquanto deputado constituinte, qual era o clima político no Brasil e o que se via pelos corredores da Câmara dos Deputados? Olha, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque as coisas já se passaram, muita gente não viveu e outros até nem lembram mais. E o Brasil tem uma questão que eu vou aproveitar aqui, muito triste, lamentável. O Brasil não cultiva a memória. E a memória é uma espécie de espinha dorsal de uma nação. Porque o que é a memória? A memória é você poder olhar para o passado, recente, médio ou distante, e verificar quais são as lutas, na verdade, que ainda estão inconclusas. Mas aquelas lutas que já foram concluídas, como é que foi esse esforço, a dedicação? Ao mesmo tempo, eu uso muito essa expressão, há um ensinamento de que o passado é o melhor profeta do futuro. Não como âncora, para ficar, quem sabe, amarrado ao passado, mas ele nos dá as lições, ele nos indica muitas bússolas. O passado está dizendo para a gente toda hora, cuidado, pode repetir erro, pode estar repetindo a situação crítica, isso aqui pode ser isso aqui pode ser aquilo. Então o passado é pedagógico, porque a memória é pedagógica. E o Brasil tem isso, quer dizer, por quê? Porque um país desmemorizado, ele é como se tivesse dependente, porque ele não tem uma vontade própria. Conclusão, a Constituição de 88, ela, na verdade, não nasce em 88. Ela nasce na luta titânica contra a ditadura, ainda na década de 70. E aí depois vem um movimento, por exemplo, da caristia, contra a caristia, que a situação era crítica, muita gente não tem ideia, mas nós tivemos, por exemplo, o período crítico do regime autoritário, a inflação muito alta, a dívida externa crescendo, o arroxo salarial violentíssimo, e os sindicatos todos, na verdade, aprisionados, não podia se falar. Aliás, não se podia falar, não era o direito de falar, era não poder dizer nada. Conclusão, aí vem o movimento pela Assembleia Nacional Constituinte.
junto com o movimento da anistia, para anistiar aqueles presos políticos e aqueles que estavam, inclusive, exilados, como aconteceu com o Brizola, que, aliás, quando ele voltou ao Brasil por Foz do Iguaçu, eu fui lá participar da recepção desse grande líder, que foi o que mais tempo ficou no exílio, exatamente pelas suas posições, pela defesa da pátria, do trabalhador, do interesse nacional, da justiça e da dignidade humana. Pois bem, sim, o que acontece ainda nesse período? Então, nós começamos a ter, e eu quero destacar bem, antes da Constituinte, um movimento extraordinário que se deu no Brasil, já os estertores da ditadura, isso ajudou, inclusive, a derrubar a ditadura, que foi a campanha das diretas já. Quer dizer, a vontade nacional dizendo, nós queremos votar para presidente da República. Porque era tudo general nomeado. Pois bem, veja o exemplo do Brizola. Brizola eu ia falar agora, exatamente. Isso, Brizola, por exemplo, lá em Candelária, nós chegamos a ter 1 milhão de participantes em determinadas manifestações pelas eleições diretas, né? Brizola, enquanto governador do Rio de Janeiro, né, organizou... Tem um papel decisivo. Papel decisivo, convocou todas as lideranças do país. E, né? Ao mesmo tempo, o Brizola também participava dos principais eventos pela legalidade no Brasil. Uhum. Eu lembro bem, por exemplo, de um dos movimentos mais fantásticos da minha vida, foi Candelária e também em São Paulo. Sabe, imagina 1 milhão de pessoas dizendo, eu quero votar para presidente. As camisetas realmente patrióticas, amarelas escrito em verde, quero votar para presidente. Pois bem, e claro que aí nós tivemos vários movimentos, mas eu quero aí concluir para dizer o seguinte, quando vem a Assembleia Nacional Constituinte, você tinha de um lado essa represa, havia uma barragem de valores, de conceitos, de democracia, de liberdade, de participação pela ditadura. Mas essa barragem também era uma barragem que dizia assim, nós queremos exercer a cidadania. Então, quando você teve a derrota das diretas já, nós não conseguimos ganhar pelo voto na Assembleia Nacional, no Congresso Nacional, que aliás a emenda era do Dante de Oliveira, que tinha ligação trabalhista, nós, na verdade, tivemos um represamento. Segundo, veio a ditadura como primeiro represamento. Segundo, aquela vontade das diretas já. E, claro, isso estava sufocado. Quando vem a Assembleia Nacional Constituinte, é como se você rompesse essa barragem toda, ou as duas barragens. E aí aconteceu um fenômeno que nunca aconteceu na história de construção constitucional brasileira. Nunca. É que nós conseguimos, pelo movimento que já havia no Brasil, nós conseguimos que a regra do jogo para fazer a Constituição fosse alterada. Em vez de ser uma Constituição elaborada só por notáveis, que normalmente tinha um pré-projeto de notáveis para poder seguir, nós não aceitamos, nós tivemos um outro dado. O regimento interno, portanto, a lei do jogo que ia ser jogado, nós conseguimos, e a discussão foi pesadíssima, foi o primeiro grande conflito da Constituinte, foi o regimento interno. Repito, regra do jogo, como é que não ia jogar? E aí a regra de jogo colocou que não teria só plateia, teria jogadores, não só plateia. E não só nós, constituintes. E aí fez com que nós tivéssemos a Constituição com a maior participação da sociedade brasileira. Então, dois grandes protagonistas e construíram a Constituição. Os constituintes eleitos, na eleição de 86, são deputados e senadores, 72 senadores e 487 deputados. E o segundo protagonista foi o povo brasileiro. Eu vou dar só um dado aqui muito rapidamente, porque eu acho que vale a pena. 122 emendas populares. A emenda popular é uma das vitórias do regimento interno, né, do regulamento, enfim. Por quê? Porque não havia isso nunca. Você ter, por exemplo, a população podendo fazer uma proposta e os constituintes tendo que aceitar a proposta e discutir e votar. Só que, evidentemente, não era abaixo-assinado. Eu chamo a atenção, era, na verdade, coautoria. Porque você fazer uma proposta, ter o apoio da sociedade, essa pessoa que viesse apoiar, ela tinha que colocar seu nome, o seu endereço, identidade, o título de eleitor. Então, ele era um coautor. Imagina que nós tivemos 12 milhões de brasileiros e brasileiras que assinaram propostas pedindo isso aqui tem que ser discutido e votado. São 122 emendas populares, nunca teve isso. Outra coisa, nós tivemos 71 milhões de propostas que receberam, porque a Câmara e o Senado abriram os seus dispositivos para receber propostas, sugestões. Ao mesmo tempo, nós tivemos, para você ter uma ideia, 182 audiências públicas.
Então nós tínhamos, em média, no período da Constituinte, imaginem o que é isso, não eram os constituintes nos corredores e nos plenários. Nós tínhamos em torno de 10 mil pessoas no processo constituinte que todo dia, das mais diferentes regiões do Brasil e dos mais diferentes interesses, estavam nos corredores, nos gabinetes, nas plenárias, nessas chamadas, portanto, audiências públicas, ao redor do Congresso, manifestações. Eu quero dizer a riqueza, a Constituição de 88. Por isso eu lamento muito quando vejo alguns deputados aí, ansiosos de fazer reforma da Constituição. Cuidado! Não se brinca com a vontade de um povo, porque a Constituição de 88 é obra de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que diretamente influenciaram, além da democracia representativa, daqueles que foram eleitos. Por isso, a democracia de 88 é a democracia cidadã. E é a democracia com maior grau de participação que se conhece nas Américas e raros lugares do mundo que nós tivemos esse processo tão arejado, determinado, dinâmico de envolver a sociedade brasileira. Agora, Nelton, estou lembrando aqui de uma publicação da Câmara dos Deputados, da editora da Câmara, falando sobre a participação das emendas populares, né? E mostrava ali imagens do auditório da Câmara dos Deputados, Nereu Ramos, com pilhas e pilhas de pastas, de folhas. Imagina a mobilização de organizar aquilo ali para poder juntar e sistematizar, né? E eu hoje fiz em dia... parte da comissão de sistematização, porque e fui também relator de uma subcomissão. Então, você tinha os deputados que faziam parte da comissão de sistematização, como o nome está dizendo. Então, normalmente, até quinta-feira, tinham as discussões e até votações. Mas quinta, sexta, sábado e às vezes entrava no domingo, era a comissão de sistematização para sistematizar aquilo que havia acontecido. Então, eu vou dizer, a dinâmica era fantástica. Aliás, tinha até o diário da Constituinte. Todo dia tinha um jornal da Constituinte sobre o dia anterior. E todo dia tinha o Congresso, com a imprensa toda presente. Enfim, foi um congresso, eu diria assim, a Constituinte foi aberta. E repito uma coisa que vale a pena a gente pensar um pouco mais. A Constituição de 88, portanto, tem majoritariamente o coração, o sentimento da sociedade brasileira. Enganam-se aqueles que acham que a Constituição de 88 foi só a elaboração deste e daquele. Claro que nós tivemos pressões, porque uma Constituinte desnuda uma nação. Todos os interesses se manifestam. Eu tive até um senador que depois foi ser presidente da República e daqui a pouco entra no meu gabinete com mais 3, 4 pessoas. Eu fiquei surpreso com a vinda dele ao meu gabinete e ele veio defender o capital estrangeiro, junto com alguns grupos que representavam, aquele grupo representava o capital estrangeiro e ainda me entregaram um vídeo em defesa do capital estrangeiro. Ora, até isso você teve na Constituição. Olha só, pode vir de tudo, né, nesse Brasil. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, agora quanto ao PDT, qual era o posicionamento do partido, números, o que o PDT estava preparando para a Constituinte? Eu acho que o PDT teve um dos papéis mais importantes, até objeto de um artigo que escrevi o PDT na Constituinte. Por quê? Porque o PDT tinha uma unidade muito forte, 26 deputados constituintes e deputadas. Por quê? Porque o PDT vinha com a carga histórica do trabalhismo brasileiro, do projeto nacional, da Petrobras, da Eletrobras, da Vale do Rio Doce, da Siderúrgica Nacional, da Fábrica Nacional de Motores. Então tinha esse sentimento patriótico de um projeto de nação. Portanto, que herdava de Getúlio, mas que continua com João com as reformas de base. E prosseguiu, evidentemente, todo esse tempo com Brizola. Então eu diria assim, essa bancada foi aguerrida, e eu vou tomar a liberdade de citar aqui alguns exemplos muito claros dessa bancada. Por exemplo, o Brandão Monteiro era o líder da bancada. Ele era muito perspicaz, dinâmico, articulador de primeira grandeza, mas de uma firmeza extraordinária. Então, por exemplo, vou dar aqui alguns casos bem concretos. Foi através do PDT que se criou, dentro da ação da Assembleia Nacional Constituinte, a retomada, a recriação da Frente Parlamentar Nacionalista. Isto é, como é que a gente podia reunir os constituintes mais determinados a defender o interesse nacional, a pátria, mais ligados, por exemplo, à independência nacional, à soberania, à libertação do povo brasileiro. E o PDT vinha isso com muita riqueza, porque é a herança de uma luta libertadora que ainda não foi concluída. A nossa independência é relativa.
Não existe país independente se ele, na verdade, muitas vezes tem que comer nas decisões dos outros países ou é subordinado a um império. Essa é a nossa história toda. A história majoritariamente do Brasil é uma história de subordinação. Nós tivemos recentemente um presidente que beijou a bandeira de outro país. A bandeira do outro país respeita. A bandeira do seu país você beija, você respeita, valoriza, cultiva. Então, quero com isso dizer que, por exemplo, algumas linhas que o PDT na Constituinte foi, eu diria assim, com destaque, que foi magnífico. A questão do trabalho do trabalhador, não podia ser diferente. A questão da educação. Olha, o trabalho, por exemplo, do PDT na educação, inclusive logo o PDT passou a conviver muito fortemente, que tinha um fórum de educação na Constituinte. Portanto, estava lá o PDT. Ao mesmo tempo, por exemplo, a educação para todos. Ajudou a construir esse texto que está na Constituição. O PDT tem uma coautoria, por exemplo, numa coisa muito importante, que é o salário mínimo. Que, aliás, o salário mínimo na Constituição, a primeira etapa, eu fui o principal autor, porque eu tinha uma relação muito grande com o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Ação Parlamentar, com a figura extraordinária do Ulisses Riedel, presidente, e aí 21 advogados ajudaram a construir aquele primeiro texto. Portanto, hoje o próprio DIAP publica que o Nelton é o autor dessa primeira versão do salário mínimo, que foi ampliado daquilo que tinha antes. Por outro lado, outra coisa fundamental que o PDT sempre teve foi os valores sociais do trabalho, sabe? Essa coisa riquíssima. Quero destacar também a questão da mulher, da criança, do negro, do indígena, do idoso. O PDT tinha o coração e a mente nessas linhas de trabalho e de atuação. Outra coisa, não conseguimos tudo o que queríamos, o PDT tinha uma presença muito forte sobre a democratização dos meios de comunicação. Não vamos poder esquecer, por exemplo, que o CAO, um constituinte lá do Rio de Janeiro, o negro CAO, ele foi fantástico. Ele foi, portanto, o autor, e é muito simbólico, da proposta na Constituição de transformar o racismo em algo inafiançável e imprescritível. Olha a atualidade disso. A Constituição brasileira diz que o ato racista, o racismo, você pode demorar 10, 15, 30 anos da prática que você teve, você pode ser criminalizado, porque é imprescritível. E é impenhorável, por exemplo, porque você pode ter o dinheiro que tiver, você não vai conseguir sair, se for por acaso preso por essa razão. Outro exemplo que eu acho que é muito importante colocar aqui, o PDT foi um dos baluartes, foi, eu diria assim, uma das principais lideranças da Constituição de 88 no que diz respeito à nacionalização do subsolo. O subsolo pertence à União. Depois a gente pode comentar que isso acabou sendo mudado nas reformas que fizeram depois, emendas, etc. Outra coisa, monopólio do petróleo. Portanto, aí envolve diretamente a questão da Petrobras. Outro assunto que eu acho que o PDT foi fantástico, por exemplo, no que diz respeito à questão, por exemplo, da fixação de juro no máximo de 12 anos. 12%, desculpe, 12%. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena a gente aqui registrar, a luta que nós tivemos nessa criada Frente Parlamentar Nacionalista, que reproduz a Frente Parlamentar lá no final da década de 50, e foi tão importante no início da década de 60, e na época os trabalhistas, o PTB era a maior liderança dentro dessa frente, e nós reconstituímos na Constituição de 88, foi a luta em defesa do capital nacional. O PDT foi 100%, por exemplo, em defesa de que nós tínhamos que diferenciar a empresa brasileira de capital nacional da empresa brasileira de capital estrangeiro. Porque com isso você pode ter uma política pública de diferenciar aquela micro e pequena empresa de uma média empresa estrangeira, daquela média ou até grande empresa nacional de uma multinacional. Porque você tem que diferenciar, porque são pretensões diferentes, são sentidos diferentes. É o mercado interno, por exemplo, em jogo, mas ao mesmo tempo é como é que você defende o interesse nacional. Então, essa separação para uma política pública, empresa brasileira de capital nacional, empresa brasileira de capital estrangeiro, é o artigo 171, que não está mais na Constituição, depois podemos falar sobre isso. E a luta também muito grande foi pela questão de pôr fim ao arrocho salarial, a política, por exemplo, do PDT também, na reposição, por exemplo, sindical, que estava tudo fechado, né? Uma coisa muito importante também que nós tivemos na Constituição de 88, o PDT teve um papel fundamental,
é exatamente sobre essa questão da soberania nacional. A Constituição de 88 é a Constituição que mais cita a soberania nacional. Está no artigo 1º, quando abre os princípios da federação, da República, aliás, o primeiro princípio é exatamente soberania. O segundo é cidadania. O terceiro é dignidade humana. Outra, quando vai na ordem econômica, você vai olhar, por exemplo, os princípios da ordem econômica, o primeiro é soberania. E tem também a função social da propriedade, no artigo 170. E aí várias outras questões colocadas. E tudo isso eu quero dizer quanto que teve de presença do PDT. Eu, por isso, posso dizer que talvez nós temos que ainda fazer o que eu poderia dizer uma memória especial dos constituintes e das constituintes do PDT e dos temas que foram tratados, aonde nós fomos vitoriosos e aonde, na verdade, a gente não conseguiu vencer. Que é evidente que nós tínhamos um conflito muito grande de interesses. E é claro que a correlação de forças não era favorável àquilo que nós abraçávamos, por exemplo. A soberania, a defesa nacional, o projeto nacional, a questão democrática, a questão, por exemplo, social profundamente enraizada, a questão do trabalho, a questão do trabalhador. Então, eu diria assim, é muito importante a gente, quem sabe, registrar, e eu acho que aqui, nesse momento da legalidade, eu quero fazer de novo um ato aqui de referência. Se nós analisarmos bem, da década de 1950 para hoje, sim, nós tivemos, por exemplo, a vitória do Getúlio, que foi uma mobilização nacional fantástica. Depois nós tivemos o suicídio e a morte de Getúlio e uma reação popular fantástica. Aí vem a legalidade, que foi uma reação nacional que bancou a legalidade, a Constituição, para o Jango assumir. Aí, evidentemente, veio o golpe, que era para ser em 61, veio em 64. Mas depois nós tivemos as diretas já. E aí vem o movimento da Constituinte de 88. Então, eu quero dizer que eu estou citando os principais movimentos. Em todos eles, você tem um protagonismo muito grande do trabalhismo brasileiro. Maravilha, maravilha. Nelton, você acabou lembrando aí do DIAP. O senhor foi, inclusive, deputado nota 10, né? Exatamente. Pois é, votava junto com o trabalhador. Mas, aproveitando então agora, eu queria entrar em certos artigos que são muito primorosos da Constituição. Estamos aqui com uma edição da Constituição especial de 35 anos. Recente? Você recebeu ontem, não foi? Ontem. Maravilha. Tá com uma capa e depois a capa de dentro é a capa convencional. A Constituição também vocês podem encontrar na Biblioteca Digital da Fundação, que é a nossa carta magna. Então a gente tem que ter esse livro perto da gente, seja digitalmente, fisicamente. Vocês podem procurar os deputados federais, ligar nos gabinetes e conseguir essa Constituição também, né? Agora vamos entrar nos artigos. O 5º e o 6º, o que são eles, qual a importância deles? É que, na Dentre verdade, vários outros artigos, com certeza. Eu acho que a Constituição de 88, depois da Segunda Guerra Mundial, em qualquer país do mundo que teve, foi a Constituição que mais avançou, por exemplo, no que diz respeito a esse artigo que é enorme, né, com parágrafos, incisos, enfim. O 5º é enorme, depois vem o 6º, curto. O 5º é muito importante porque nós estamos falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, tem muita gente que fala, a Constituição tem muitos direitos. Primeiro, uma Constituição tem que ter garantias e direitos estabelecidos, cuidados, valores. Pois bem, então, dos direitos e garantias fundamentais, nós vamos ver que o artigo 5º é tão importante porque até hoje nós temos que lutar muito para que ele seja plenamente implementado, né? Por exemplo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí vem nos termos que seguem. E o primeiro deles é a igualdade entre homens e mulheres que são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Quanto tempo nós levamos para esse artigo sair do papel? Para você ter hoje uma lei que uma mulher que trabalhando na mesma função portanto, tem que ter o mesmo salário do homem. Assim como várias outras questões. Então, eu diria assim, até hoje, esse artigo ele é muito importante porque tem muita gente que hoje já está no sinal vermelho no trânsito da Constituição,
porque eles acham que a liberdade é o que ele pode dizer, fazer armado ou desarmado, gritando ou berrando ou ameaçando ou tentando até fazer golpe. Isso não é liberdade. A sua liberdade termina quando começa a minha. E a liberdade, eu não tenho a liberdade, por exemplo, de ficar ameaçando o meu vizinho. Não, mas eu tenho liberdade, eu tenho a minha arma, eu que paguei. Não, você está ameaçando o outro. E se você ameaça a democracia, você também está entrando, portanto, num processo que é processo não só inconstitucional, mas com até componentes criminosos. Haja visto o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, a Constituição brasileira, já no artigo 5º, entra, mas é muito aqui no campo individual, né? Dos direitos e obrigações. Mas como você colocou, eu não vou deixar vou repetir. São vários e vários itens que tem o artigo 5º, que é o maior deles. Mas o artigo 6º é importante porque entra os chamados direitos sociais. E é uma Constituição, por isso que ela também é cidadã. Porque são direitos sociais à educação, isso é um direito do ser humano brasileiro, brasileira. À saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, e aí vai descrevendo mais. Imaginem, a Constituição está dizendo que todo brasileiro e toda brasileira, criança ou já pessoa da terceira idade, ou quem sabe alguns já chegando à quarta, todos, de maneira a não ter nenhuma diferença, são, portanto, portadores de um direito à saúde, à educação, etc, etc. Se você analisar, muitas das questões que hoje se consegue, às vezes, na justiça, está com base na Constituição. Por exemplo, às vezes, acesso a alguns remédios. Ao mesmo tempo, por exemplo, essa questão da própria alimentação. Se você analisar, por exemplo, a merenda escolar, é um direito da criança que está estudando. Ela tem que se alimentar bem para ser um bom estudante e, evidentemente, aprender mais. Aí você vai pegando todos esses componentes aqui, eu diria assim, um país se firma praticamente em cima dos direitos sociais. É quase... Eu diria assim, o artigo 5º e 6º como se fossem os principais pilares. Claro que tem lá a ordem econômica, a questão jurídica, etc, etc. Né? E aí você vai ver lá, ainda na Constituição, mais depois do artigo 220, etc., que você tem a questão da criança, do adolescente, do idoso, da família. Aí você tem a questão indígena, a questão do meio ambiente, enfim. Não vou citar aqui, mas mostra quanto que a Constituição brasileira tem pilares fundamentais para a dignidade humana. Perfeito, perfeito. Nelton, agora eu gostaria de pontuar o artigo 171. Vamos saltar agora muitos artigos aí, porque é um artigo com uma especificidade. Você poderia explicar melhor essa especificidade? Eu citei muito rapidamente antes, mas veja, a Constituição, portanto, está muito bem trabalhada sobre a questão da sua estrutura, né? Então, quando você chega na ordem econômica e financeira, você tem artigos especialmente sobre a questão financeira do país e sobre a questão econômica. Então, o que acontece no artigo 170? Ele é muito rico porque ele está dizendo que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano. Olha, eu quero chamar a atenção, trabalhistas que ajudaram a colocar isso aqui, têm que ser respeitados. Não começa falando em capital. A ordem econômica que está na Constituição diz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e, vem depois, e na livre iniciativa. Isso muitas vezes queriam fazer o inverso. E a gente teve essa posição histórica de a gente colocar um ordenamento nisso. A ordem é trabalho, livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existência digna. Quer dizer, a ordem econômica não pode ser a ordem especulativa, não pode ser a ordem rentista, daquele que, na verdade, está ganhando dinheiro sem produzir, sem gerar emprego, sem valorizar a pátria. Aquela especulação que existe, esse verdadeiro cassino que virou o sistema financeiro. Então, por quê? Porque assegura a todos a existência digna. Esse pessoal está ajudando a ter uma existência digna. Então, tem muitas coisas inconstitucionais acontecendo que a gente, às vezes, não faz a conexão. Por outro lado, conforme os ditames da justiça social, base tem que estar na justiça social da nossa ordem econômica, observando os seguintes princípios. Primeiro, desde a soberania nacional. Então, veja, agora o 171 está ligado com a soberania nacional.
mas está ligado com geração de emprego, está ligado, por exemplo, com a questão, inclusive, da defesa, de você romper com as desigualdades, a defesa de políticas para enfrentar e reduzir a desigualdade, não só social, mas também regional, e a busca do pleno emprego. Por quê? Porque na ordem econômica, no 170, eu vou chamar a atenção do número aqui do inciso 9º, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sobre as leis brasileiras e que têm a sua sede e administração no país. Isso aqui foi alterada a redação, porque a redação aqui começava aqui já a diferença. Olha aqui, tratamento favorecido a empresas de capital nacional. Aí por quê? Porque o artigo 171 explicitava essa diferença. Eu falei antes, vou repetir aqui. Nós tínhamos um artigo na Constituição brasileira que era um grito de independência até certo ponto. Por quê? Porque estava separando a empresa brasileira de capital estrangeiro da empresa brasileira de capital nacional, que eu falei um pouco no início. Ora, com isso, você podia ter exatamente tratamento favorecido. Olha o que eu vou dizer aqui. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje tem uma lei chamada Buy American Act, é um ato de comércio americano, que qualquer governo dos Estados Unidos, um presidente da República, ele pode, inclusive, deixar de aprovar uma licitação se aquele produto é estrangeiro e se tem outro brasileiro, norte-americano. Eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece com os Estados Unidos. E a gente não pode ter isso, porque tem um monte de brasileiros que não são brasileiros, na verdade. Defende muito mais o interesse de outros países ou de multinacionais. Gente, os Estados Unidos tivemos agora com essa estupidez humana chamada Trump, que ele simplesmente sequestrou um avião que estava trazendo máscaras e outras questões no período da pandemia para o Brasil. Teve lá que aterrissar em Miami, na sua escala, e ele simplesmente sequestrou. Por quê? Porque o interesse norte-americano está acima, porque você tem na Constituição americana e numa lei americana esse poder. Por isso o Biden, agora para gerar mais emprego nos Estados Unidos, está estabelecendo uma série de vantagens para empresas norte-americanas, outras que estão fora dos Estados Unidos voltarem para os Estados Unidos, inclusive colocando que 70% da compra dos governos seja preferencialmente de produtos feitos nos Estados Unidos ou na região onde o governo existe. Aquele governo estadual, por exemplo. Sim. Gente, aqui no Brasil é considerado isso como uma coisa de comunista. Isso é capitalista, é defesa do mercado interno, do emprego, do capital brasileiro. Esse artigo 171 abre a Constituição, você que está duvidando, ele não existe mais, só está citado lá, retirado da Constituição por uma emenda. Você poderia ler como está o parênteses nesse Então vamos lá, artigo 171. Olha que barbaridade esse país, né? E eu ajudei a escrever esse artigo, por isso que me dói profundamente. Está escrito aqui, ó, artigo 171. Leia para mim ali. Revogado pela emenda constitucional número 6 de 1995. Está entre parênteses e com, vamos dizer assim, com a tinta um pouco mais esmaecida, né? Caixa baixa, né? Caixa baixa também. Então assim, muito escrita e aqui revogado. E quando se tirou isso da Constituição, foi no mesmo período que eles tiraram a nacionalização do subsolo, que é um crime de lesa pátria. Porque minério não é que nem soja, trigo e milho, ou a beterraba, ou a alface, você planta e colhe todo ano. O que é o minério, então? O minério é estratégico porque ele é finito. Petróleo é finito, nióbio é finito, lítio é finito, né? Manganês é finito, ferro é finito. E nós somos grandes fornecedores desde a colônia, explorados, dominados, expropriados, por uma mentalidade que a gente vende isso bruto. Aí você vende uma tonelada a R$30 e compra o produto que utilizou isso para processar a R$3.000. Está aqui, ó. Pega um computador, um notebook, um celular. Tem mais de 11 minérios no celular. Nem a capa é feita no Brasil. E nós somos um dos maiores exportadores de minério do mundo. Depois do agronegócio, vem o minério nas nossas exportações. O que eu estou falando de minério? O agronegócio, petróleo e os outros minérios. Agora, por exemplo, vou tomar liberdade aqui. Eu acho muito interessante aqui na campanha da legalidade, nossa agora como Rádio Legalidade, de dizer para vocês um dado concreto. Vocês notaram que ultimamente nós estamos sendo seguidamente surpreendidos com a quantidade de lítio que nós estamos exportando?
Vale do Lítio, ali em Minas Gerais, por exemplo. Gente, nós temos que estar segurando isso. Por que é estratégico? Porque não é um governo e não é uma empresa que tem que decidir quanto é que vai explorar e quando vai explorar. Sabe por quê? Por quê? Por quê, Vinícius? Porque se é finito, pode ser que o meu filho, quando chegar daqui a 15, 20 anos na indústria da época, não vai estar mais aquele minério, porque nós vendemos tudo agora in natura. Eu tenho que ter estoque estratégico. Todos os países altamente desenvolvidos fizeram estoques estratégicos de minério. Os Estados até hoje, os Estados Unidos usam muito mais o petróleo de fora do que deles. Claro que também usam deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu com o manganês. A província de manganês aí, em Minas Gerais, está toda hoje depositada na Pensilvânia, nos Estados Unidos, porque a United States Steel, a grande multinacional, levou para lá. Faz estoque, porque o minério não é que nem um produto perecível. E eles vão vender quando não interessa para eles, mas eles são dominadores. Eu tenho que colocar o minério à disposição dessa e das futuras gerações, portanto, não é uma coisa de um governo, é uma política de Estado. E, preferencialmente, eu não posso vender minério in natura. Eu tenho que processar aqui, eu tenho que industrializar aqui, gerar emprego aqui. Bem-vinda a mudança que está acontecendo na Petrobras, para dar um exemplo. Acaba de acontecer isso muito rapidamente. A Petrobras, nesse momento, fez um pedido de 10 licenças ambientais para instalar 10 grandes estruturas marinhas, 9 delas, para a grande produção de energia através do vento. Essas 10 podem produzir energia mais que Itaipu produz. Só que tem um detalhe, no mesmo momento que você fez isso, o BNDES, aliás, a Petrobras assinou um convênio com a Vega, que é uma empresa brasileira, de muita inteligência e equipamentos de produção, produzidos, para poder construir até 2025 protótipo daquele areador, como é que chama? As turbinas eólicas. Eólicas, aqui dentro do Brasil. Senão você vai comprar dos Estados Unidos, da Alemanha, quem sabe muito da China. Quando você teria que ter toda a energia solar e eólica do Brasil, que tem mais sol do mundo inteiro, um país grande, todos os países grandes, à exceção do Brasil, todos não têm sol o ano inteiro. O Brasil tem. E nós somos dependentes de uma fotovoltaica pagando em dólar. Aí quando eu quero que o trabalhador tenha na sua casa uma fotovoltaica para gastar menos com energia e ter, portanto, mais conforto, ele tem que pagar em dólar para instalar uma fotovoltaica. Não vai ter condições de instalar. Por quê? Porque 95% vem do exterior, em dólar. Então, é política de defesa do interesse nacional, projeto nacional, e colocando na agenda principal o trabalhador, o assalariado, aquele que é o povo. Muito bem. Nelton, muito bom. Tem muitos outros artigos que poderíamos estar explorando, debatendo, expondo. Só que vamos deixar para outro momento. Mas eu permiti para você, eu acho que é o menos um, para deixar aqui um gostinho. O 225 é um artigo que estabeleceu pela primeira vez em qualquer Constituição das Américas, hoje já tem outros até que avançaram mais, mas é o artigo que fala do meio ambiente. E como a questão hoje, meio ambiente, climática, e toda essa emergência climática, que não é apenas uma crise, é uma emergência, tal, é a gravidade, nós conseguimos colocar na Constituição de 88, eu fui um dos que ajudei a criar, por exemplo, a Frente Indígena, participei da Frente Parlamentar Nacionalista, que o PDT foi um dos campeões para implantá-la, ajudei a criar, portanto, a Frente Verde, e a Frente Verde quase que é que respondeu pelo artigo que fala exatamente sobre todo o capítulo, do meio ambiente. E o que é mais importante, nós começamos no caput do artigo, na cabeça do artigo, colocando aquilo que só anos depois foi estabelecido no mundo inteiro como uma prioridade, que é o desenvolvimento sustentável. Então, a Constituição de 88 coloca que a questão do meio ambiente é para esta e as futuras gerações. O que é isso? Desenvolvimento sustentável. Então, em 1988, nós inauguramos o desenvolvimento sustentável dentro da Constituição. E só quando veio, em 1992, quando o Brizola foi anfitrião da Rio 92, a chamada Conferência Mãe, é que começou a se colocar de maneira mais incisiva, além de relatórios anteriores, esta questão do desafio para o mundo de um desenvolvimento diferente. O novo nome do desenvolvimento é desenvolvimento sustentável.
E a Constituição de 88 saiu à frente e está lá, portanto, explícito no artigo do capítulo do meio ambiente, esta questão que cria, inclusive, uma outra figura jurídica, eu poderia até dizer, a futura geração. Então, nós temos governos que usaram o tempo todo uma ação, né? Vamos abrir para a boiada e aquela coisa toda, eles constantemente foram anticonstitucionais porque não tiveram a dignidade de respeitar uma Constituição que, entre tantos outros aspectos e mandamentos, contempla isso, inclusive. Você tem que ter um desenvolvimento, uma economia para esta e para as futuras gerações. Muito bom, muito bom. Bom, então ficamos aqui. Agradeço demais o debate, a conversa, Nelton, e fica o convite para próximas gravações sobre diversos outros temas que podemos trabalhar. Aqui está um projeto piloto da rádio e vamos estar cada vez mais desenvolvendo esse projeto. Precisamos da contribuição de vocês para divulgar, dar o seu feedback e construir junto esse debate, esse encontro digital do PDT debatendo os assuntos nacionais. Fica a todos o agradecimento e vou dizer o que o Brizola dizia muito, que eu presidi a Fundação Alberto Pasqualini quando ainda ele estava vivo, era governador do Rio, convivi muito, e ele sempre dizia, nós temos que inundar esse país de consciências esclarecidas. Essa talvez seja a principal função da radiolegalidade, contribuir para estimular, para incitar, denunciar consciências esclarecidas, formar o pensamento crítico. Não é o Joãozinho vai com os outros e a Maria vai com as outras. É a certeza de que a cidadania ela ajuda a construir a soberania. E a soberania é, na verdade, o pilar principal da independência. Então eu quero homenagear aos que estão assistindo e divulgue mais a radiolegalidade. Deixa lá, quando você está andando com o carro, onde estiver, a vantagem do rádio é que ele é, na verdade, itinerante. Onde você puder, se quiser, você tem rádio. Para a gente fazer com que a radiolegalidade, em primeiro lugar, seja a grande escola política da cidadania brasileira, daqueles que querem a libertação desse país. Muito bom. Ficamos numa próxima. Um abraço a todos.